O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A prova maior disso, e a gente pode até fazer um pulo aqui, do Moraes para André Mendonça, ou da Polícia Federal para André Mendonça, para o Tagliaferro. Olha que bizarro isso, Adriles. Olha que loucura. O Moraes está pedindo a extradição do Eduardo Tagliaferro. Ele está acusando o Eduardo Tagliaferro, no caso a PGR está acusando, de 4 crimes: violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição. Tem um trechinho aqui da Globo News explicando essa denúncia da PGR. Vamos colocar. O que vai acontecer agora? Como essa defesa chegou depois das 18 horas, não haveria tempo para você encaminhar para a Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, por ter agido contra a legitimidade do processo eleitoral e prejudicado as investigações de atos antidemocráticos. Ele é acusado dos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Procuradoria afirmou ao Supremo que Tagliaferro vazou à imprensa e tornou públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com servidores do STF e do TSE na condição de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do órgão. Na avaliação do procurador Paulo Gonet, os indícios reunidos pela Polícia Federal indicam que ele atuou para atender interesses pessoais e também de um grupo que atua contra a democracia. Nas redes sociais, Tagliaferro tem apoio de bolsonaristas. Agora o Supremo deve abrir prazo para que a defesa de Tagliaferro se manifeste sobre a acusação da Procuradoria e aí, na sequência, a Corte deve decidir se torna o ex-assessor réu. Não tem prazo para isso. Você consegue explicar isso daí, Adriles? O longa-manos do Supremo Tribunal Federal até o quê? 23, 24? Quanto tempo o Tagliaferro ficou ainda, mesmo depois de ter saído, em conversa? Esse cara agora virou, ele era agente do sistema, agora ele virou o agente do antissistema, é isso? Do movimento antissistema? Parece complexo, mas é bastante simples. O que se chama de Estado Democrático de Direito, que não é Estado Democrático de Direito no caso do Brasil, é um Estado arbitrário contra o direito, contra a liberdade, contra a democracia e contra a República, que foi instalado no seio do Supremo Tribunal Federal, mais particularmente no seio da Tribunal Superior Eleitoral, que comandou as eleições, né? Quando o Tagliaferro exatamente vai a público e diz que havia um constrangimento dos funcionários para perseguir adversários políticos do regime, para deturpar, para manipular as próprias eleições, inclusive, censurando pessoas contrárias ao regime, contrárias ao lulopetismo, contrárias aos próprios arbítrios do Supremo Tribunal Federal. Quando esse homem sai, como se saísse de uma organização mafiosa, denunciando essa organização mafiosa, com a diferença de que a organização mafiosa se colocava contra o legítimo Estado Democrático de Direito, ele vai ser visto como criminoso. É bastante simples assim. Você tem uma organização criminosa comandando o país, que deu um golpe de Estado subliminar dentro do seio do Estado Democrático de Direito, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Quando esse homem revela os diálogos absolutamente obtusos, nefastos, de gente falando, vamos perseguir aqui, vamos fazer uma justiça criativa, vamos fazer uma investigação criativa, vamos eventualmente tirar esse perfil, não, mas esse perfil aqui é de pastor, não pode, ou seja, quando ele coloca diálogos absolutamente cabulosos, nefastos, antirrepublicanos, persecutórios, de ditadores, de auxiliares, aliás, de ditadores, querendo perseguir adversários políticos do regime, querendo fazer uma manipulação das eleições, querendo fazer exatamente com que esses adversários fossem colocados como golpistas, ele vai ser tratado como golpista também. Entendeu? É a mesma coisa, comparando de uma pessoa, de um oficial nazista, tipo, sei lá, um Oscar Schindler, que denunciasse os crimes nazistas, sendo que ele estava dentro da máquina nazista. O Tagliaferro é isso. Tagliaferro é um homem que fazia parte de uma corporação maligna, o típico funcionário público brasileiro, que eventualmente não saía porque tinha dinheiro, tinha família para sustentar, tinha uma vida para fazer. A partir do momento que ele conseguiu algum tipo de conforto, saiu do país, saiu dessa operação nefasta e começou a denunciá-la. Agora está pagando, infelizmente, pela sua dignidade, pela sua honra de ter denunciado esses
que estão abolindo por dentro. Esses são vereadores abolicionistas, que são abolidores do Estado Democrático de Direito por dentro. Ou seja, se o Brasil é dominado por uma facção criminosa, instalada, infelizmente, dentro da maior corte de justiça do país, aquele que é denunciado, na verdade, está sendo exatamente injustiçado. Ou seja, é a inversão do próprio princípio da República Brasileira. Quem está dando golpe de Estado são os ministros. Quem está perseguindo pessoas são os ministros. Quem está fazendo a abolição do Estado Democrático de Direito são os ministros do STF. O Tagliaferro está denunciando esse estado de coisas. E o que é mais incrível de tudo, né? Eles falam em violação do sigilo funcional. Aí isso é tão maravilhoso, Marcon, porque é o seguinte: todo mundo pode cometer crime, certo? Se você é um servidor público, se você é um funcionário público, como o pessoal chama comumente, né, um servidor público, e você está cometendo um crime, e você está alegando o crime que você está cometendo, você está sustentando ele amplamente para o Brasil, para o exterior, e daí você traz um print, que foi o que o Tagliaferro fez. Assim, tem prints, não é uma coisa que é só no gogó. Print, aqui, Cristina STF. Oi, Eduardo. Isso, vamos adotar um modelo para o STF e um para o TSE. Assim separamos bem as demandas. Ele replica, ótimo, você tem o do STF? Minha sugestão, ela falando, quando for para o TSE, que saia pela assessoria de combate à desinformação. Aí o Tagliaferro responde, vou assinar assim. Ela continua, no STF você pode identificar gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o número do inquérito ou petição para onde o relatório vai ser anexado e assina como perito. Aí ele só responde, perfeito. Em cima, ele está falando, nunca fui nomeado no Supremo Tribunal Federal, Marcon. Esse cara tem muita coisa ainda, no meu ponto de vista. O desespero do Alexandre de Moraes, ele deve ser justificado, porque realmente as provas que foram trazidas até agora, de conversas, de perseguição, elas num Estado realmente democrático de direito, elas obviamente já teriam aberto um inquérito para investigar a postura do ministro. Como a gente vive em estado de exceção, isso ainda não acontece, mas elas vão se avolumando para que num futuro, espero que próximo, ele possa ser investigado. Isso certamente estará nos inquéritos. A gente tem que chamar atenção, primeiro, pela mirinzagem, digamos assim, da própria PGR, né, que faça um pedido de extradição, né, sobre uma pessoa que não tem foro privilegiado. Por que Tagliaferro vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Porque, obviamente, ele vai ser incluído naquele processo que a Câmara dos Deputados já mandou parar, que envolve o Ramagem, né? Que tem toda essa questão do golpe, tudo é jogado lá para dentro para dar um pouco de seriedade a tudo isso daí. Então, ele não tem foro privilegiado, né? Ele está em outro país, ele não foi julgado, ele não foi condenado, né? Tem uma vontade de um ministro de extraditá-lo. Essa é a verdade. Então, vocês vejam como o nosso processo democrático, de direito, enfim, né? Toda essa papagaiada que gosta de usar, ela se perdeu porque não faz mais nenhum sentido a gente falar disso. E como eu disse, né, os tiranos, eles vão se avolumando na tirania conforme eles vão se isolando. Então eles vão tomando atitudes cada vez mais insanas que sempre culminam com o fim da tirania. Então o que a gente vive hoje é cada vez mais essa escalada. O próprio Tagliaferro, em entrevista, já disse que tudo que ele tem de material já foi passado para a imprensa europeia, né, já que a imprensa brasileira não quis divulgar, e a gente vai ver nos próximos, talvez, semanas, se avolumarem novidades sobre este caso, até porque o ministro, ao tomar essa decisão é bom que se diga, né, que a PGR fez ali a denúncia e o ministro tomou a decisão em um sábado de extraditá-lo, ele esteja muito preocupado sobre o que está para vir. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.